Enem de radioatividade. Essa questão é uma questão que caiu em 2023. Ela é um tema bem recorrente na prova do Enem, a questão da radioatividade, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nisso. Então vamos ler o seguinte, né? A utilização de tecnologias nucleares é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, em Goiânia, 1987, e Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispenticiosa em caso de acidentes. Então, vamos só marcar essas informações aqui, que elas serão relevantes para a questão de posteriormente. Em casos de acidentes e a utilização como armas nucleares. A geração de resíduos nucleares presentes apresenta vantagens comparadas a outras fontes energéticas. A geração dessa energia tem como característica, então está falando da energia, da geração de energia. Então, nós vamos compreender um pouco mais como se dá essa geração de energia. Então, para isso, inicialmente a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na reação que acontece, né, em uma de formação da própria formação de energia numa bomba nuclear, por exemplo, né? Então aqui a gente tem o urânio 236, 97, ele é bombardeado por um nêutron, tá? E forma bário, plutônio, ele nêutrons, mais energia. Dessa forma, esses nêutrons eles vão lá e se chocam com outros urânios e você tem mais produção de energia, o que a gente chama de produção de energia em cadeia, tá? E essa energia que é produzida aqui, para a gente entender o que ela acontece, você tem ali dentro do reator nuclear, né, uma geração de energia, né, de uma reação. A gente tem uma reação, essa reação do urânio é chamada de reação de fissão nuclear. Ela quebra o núcleo instável, né, dos combustíveis nucleares, gerando núcleos atômicos menores com grande liberação de energia térmica, né? No processo de utilização de pequenas quantidades de combustíveis, uma das reações nucleares que a gente tem, que é mais conhecida ali, é a do urânio 236. Então, a fissão nuclear, ela vai acontecer dentro aqui do reator, tá? E você tem um mecanismo para controle dessas etapas, porque é uma grande produção de energia, para controlar essa reação em cadeia, que a gente chama, né? Fazendo com que a reação ela aconteça de forma segura. A energia que é liberada é uma energia térmica. Então a gente pode colocar aqui que é uma energia térmica. Mas se a gente observar o nosso esquema aqui, a gente tem aqui o movimento das turbinas, do gerador, e essa energia térmica, ela é utilizada para aquecer a água líquida gerando vapores, né? Você tem todo o mecanismo aqui das turbinas, do condensador para um resfriamento e ali do reator. O que movimenta uma turbina, que é as turbinas aqui mostradas, cujo eixo que está acoplado a um gerador, que é esse aqui, né? E responsável por converter a energia do movimento, que é a energia cinética, aqui, em energia o quê? Energia elétrica. E aí a gente tem a produção de energia elétrica para uma cidade, por exemplo, né? Então é isso que a gente tem ali. Esse processo é processo semelhante a uma usina termoelétrica.
mas com uma, digamos, uma energia mais limpa, né? O processo de geração de energia a partir da fissão nuclear, ele produz energia de forma limpa, mas você tem que garantir que seja um processo seguro, certo? Então, dadas essas informações, vamos analisar o que a questão nos traz aqui com relação à própria fonte de energia nuclear, né? Tanto é que fala ali que é utilizado como uma desvantagem, é utilizado como arma nuclear. A formação de resíduos com relação à energia, né, tem como característica formação de resíduos facilmente recicláveis. No próprio texto fala o seguinte, com a geração de resíduos tóxicos que demoram bastante, que requer um cuidado muito grande para descontaminação ambiental. Os acidentes aqui que foram comentados de Fukushima, de Chernobyl e de Goiânia, eles têm os resíduos gerados, eles precisaram ser colocados em uma caixa de chumbo, né? A gente tem até hoje vestígios desses acidentes nessas cidades, em algumas com mais acentuado e outras menos acentuados, mas aí a gente tem ainda alguns resíduos que foram enterrados em caixas de chumbo para que não houvesse uma contaminação maior ambiental ali. Então, esses resíduos eles não são facilmente recicláveis, nem são recicláveis, eles não são recomendados ser reciclável. Promove um aumento do desmatamento. Como eu havia comentado, a geração de energia através do processo de fissão nuclear é um processo de produção de energia limpa e não provoca ali um aumento do desmatamento, né? Não tem desmatamento, certo? Então também não seria verdade com relação a isso. Letra C, contribui para a produção de chuva ácida. Para que eu tenha chuva ácida, eu tenho que ter emissão de alguns gases. Por exemplo, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e assim sucessivamente. Não é o que ocorre quando a gente olha para essa reação aqui. Nós não temos a formação de gases ali, de poluentes para a atmosfera. Então, dessa forma, não só a C a gente pode eliminar, como a D também, ó. Eliminar gases tóxicos que são lançados ao ambiente. Não tem emitir, eles não emitem gases tóxicos, a gente não tem emissão de gases aqui, a gente tem a transformação em outros elementos aqui que são mais estáveis e a produção de energia. Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Nós não temos combustíveis como petróleo, a base de carbono, por exemplo, nessa produção de calor. A gente tem o urânio, a fissão nuclear propriamente dita, e a formação aí de subprodutos, que é o bário, o criptônio e a energia. Então, a resposta correta aqui seria a letra E.